Olá, prezados amigos e irmãos, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Pessoas, esposo da missionária Eliane Pessoas e pai do Rony. Nós congregamos aqui na IADESG, Assembleia de Deus aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que é presidido pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Mas quero te deixar um convite muito especial. Faça parte desta obra. Como? Você pode se inscrever em nosso canal, acione aí o sininho para que o YouTube possa enviar rapidamente esta mensagem até você, para que você possa auxiliar os seus professores aí em sua igreja no domingo, na próxima aula, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando aqui o tema O Apóstolo Paulo, uma revista comentada pelo pastor Elianai Cabral e publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é a aula de número 3, tem um título aqui maravilhoso. Entre essas 13 aulas, hoje nós estamos estudando aqui a aula de número 3, que tem o título A Conversão de Saulo de Tarso. Nós temos aqui o texto que norteia, ou seja, um versículo que norteia a nossa aula de hoje, que diz assim: E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos 9, versículo 3 e versículo 4. Tratando-se aqui do encontro do próprio Cristo com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, falamos na aula passada, que ele foi um perseguidor da igreja, um perseguidor implacável. Ele mesmo fez questão de descrever o seu primeiro estágio, ele era um homem que perseguia, ele era um homem blasfemo, ele era um homem implacável na perseguição aos cristãos. Por que ele tanto perseguia os cristãos? Porque pela lei, lá em Deuteronômio, a recitação da lei, estava dizendo que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Dizia até que fosse sepultado no mesmo dia para que não houvesse contaminação daquela terra. Paulo tinha na sua mente, inculcado em sua mente, que todo aquele que fosse morto, pendurado no madeiro, seria maldito. Ora, claro que falando de Cristo Jesus no seu tempo, ouvindo as mensagens fluentes, impactantes dos apóstolos e principalmente de Estevão, aquilo toca profundamente no coração de Saulo. Saulo dizia consigo mesmo: como pode alguém acreditar que é o Messias, aquele que diante do que está falando na lei é um maldito? Como pode ser o Messias um maldito? Porque foi ele morto, pendurado no madeiro. Ele tinha razão, ele tinha entendimento, intelectualmente, pensamento plausível para acreditar que não seria Jesus o Messias. Mas passando disso, quando chega lá em Gálatas, ele mesmo ele sabendo da realidade, ele agora vai descrever, vai falar, ele vai escrever algo totalmente diferente, dizendo que foi necessário que Jesus fosse crucificado no madeiro, se fizesse maldição, para que nos livrasse da maldição da lei. Mas vamos direto aqui para o assunto aqui é a conversão de Saulo. Nós temos sugerido aqui em nossa apostila 3 pontos, e o primeiro ponto fala conversão de Saulo, ato da graça de Deus. Claro que sabemos que nada pertencente à salvação vem direto de nós, tudo isso parte de Deus, veio da graça de Deus. A iniciativa primordial ou primeira foi a iniciativa de Deus. Ele proporcionou-nos a graça dele. Essa graça aqui falada, essa graça no Antigo Testamento, de uma forma mais arcaica, quer nos dizer que a graça é um muro de proteção. Traz a ideia de um muro de proteção. Traz a ideia também de uma semente, traz a ideia de vida, traz a ideia de longevidade ou eternidade. Então, entende-se que pela graça
no sentido do Antigo Testamento, no hebraico mais arcaico, segundo os estudiosos rabínicos, nos diz que a graça aqui no Antigo Testamento é muito mais que um favor imerecido. Ela é um muro de proteção, ela sinaliza a vida e ela sinaliza longevidade e eternidade. Então eu vejo aqui Saulo de Tarso se preparando no caminho perto de Damasco para perseguir a igreja, para levar mais uma perseguição implacável contra os cristãos, procurando prendê-los e levá-los manietado até Jerusalém para satisfação daqueles que ele tinha enviado. Acredita-se que Saulo aqui, ele era um promotor de justiça, aquele que promovia a justiça segundo a visão aqui do sinédrio, dos anciãos, dos sacerdotes, do sumo sacerdote da época. Então ele não era apenas um oficial de justiça, dessa justiça judaica do sinédrio, mas porque o oficial é alguém que leva uma intimação, que leva um ofício, mas ele não apenas levava um ofício, ele estava acima disso. Saulo de Tarso estava levando uma promoção, ele estava promovendo uma perseguição generalizada contra os cristãos, os irmãos do caminho, que eles chamavam também do caminho ou da seita dos nazarenos. Mas uma coisa interessante, enquanto ele estava no caminho para perseguir, para matar, destruir implacavelmente os cristãos que estavam em Damasco, então ele é cercado, veja aí o sentido da graça no Antigo Testamento de forma mais arcaica, ele é cercado por um resplendor de luz, ele é cercado por esse muro de proteção, e o resplendor de luz que veio direto na sua visão, ele cai por terra e fica cego. Subitamente ele fica cego, e uma voz ele ouve audivelmente dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Logo Saulo é atacado, ele é tocado na sua faculdade intelectual, e logo ele entende que aquela voz era uma voz de um senhorio e sobrenatural. Oh, meu Deus do céu, vem comigo aqui. Uma voz, e sobrenatural, a ponto dele dizer assim: quem és, Senhor? Quem é Senhor? Ele entende que foi barrado em uma missão essa que ele tinha carta branca. Ele tinha a autoridade dos sumos sacerdotes, dos anciãos do sinédrio para perseguir os cristãos. Mas quando ele é tocado, quando ele é parado e impactado pelo poder, por este poder não destrutivo, mas um poder de graça que o derruba, que o para e derruba por terra, mas ao mesmo instante esse resplendor de luz, que tem o significado hebraico arcaico de muro de proteção, também abre, é tocado na faculdade intelectual de Saulo, para que ele entenda que quem parou ele foi um Senhor e foi de ordem sobrenatural. E ele diz: quem é esse Senhor? E Jesus responde a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vai se dirigir agora a Jesus mansamente. Alguém que é tocado agora na faculdade emocional. Ele primeiro foi tocado na faculdade intelectual para entender, compreender rapidamente, e depois tocado na sua faculdade emocional, e ele mansamente diz: o que queres que eu faça, Senhor? O que devo eu fazer? Então Jesus passa uma orientação para ele, fala: entra na cidade e lá te farei saber o que deves fazer. Ou seja, alguém vai te falar, alguém vai dizer o que você deve fazer. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus,
foi pura graça de Deus. O que é a graça de Deus? Então nós temos aqui no segundo ponto, nós temos a graça de Deus como uma doutrina. Qual a doutrina da graça de Deus? Que ensinamento nós tomamos aqui pela graça de Deus? O que é graça de Deus? Como já falamos aí de uma forma bem explicada, assim como nos traz a ideia, né, rabínica, que tem o conhecimento arcaico do hebraico, que traz a ideia de muro de proteção, numerosas tendas, acredita-se que 50 tendas feitas em círculo, e no meio desse círculo estava a semente que corresponde à vida, e o sinal da longevidade ou eternidade. Isso traz uma ideia de muro de proteção. A graça de Deus em nossa vida é um favor, isso agora compreendido pela língua, pelo idioma escrito no Novo Testamento, compreende-se como um favor outorgado, como comenta o pastor Elienay Cabral, outorgado por nós. É um presente de Deus a nós. Como que isso funciona, essa doutrina da graça de Deus para a salvação? Foi isso que aconteceu com Saulo, foi isso que aconteceu conosco, exatamente desta forma. Como assim? Eu preciso incluir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não existe ninguém menos pecador, mais pecador. Todos pecaram e estão fora. Somos inimigos de Deus, somos devedores de Deus e carecemos desta graça de Deus. Qual esta graça? É a graça que é falada dessa seguinte forma, como aconteceu com Saulo, como aconteceu comigo, como aconteceu com você. Primeiro, a fé, que a salvação, está lá em Efésios, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas vem de Deus. Como assim? Compreendendo eu pela palavra, a palavra de Deus, o verbo, a palavra verbalizada, falada, aí vem criando a fé. Como que funciona assim esse processo da salvação? É uma obra feita pelo Espírito Santo, uma atuação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Qual as faculdades aqui falada? Primeiro, a faculdade intelectual. A segunda faculdade é a faculdade emocional. A terceira faculdade é a faculdade da vontade humana. Então perceba que uma vez a palavra ouvida, então abre a luz do nosso entendimento, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que o apóstolo Paulo fala a respeito da renovação da nossa mente. É pregado a palavra, a nossa mente, a faculdade, né, intelectual entendeu a palavra. Quando entendeu a palavra, logo nós entendemos que nós estamos na contramão da vontade de Deus. Então bate uma tristeza no nosso coração, e o nosso coração se entristece pelo pecado, se entristece pela situação, por aquilo que nós estamos cometendo. E quando o nosso coração se entristece, isso quer dizer atingindo a faculdade emocional, aí parte a terceira parte, que é a faculdade da vontade. Então a gente vem se arrependendo, e quando a gente se arrepende, que é a transição da faculdade emocional para a faculdade da vontade, então é aí onde Deus abre a porta da graça, aonde Deus apresenta a porta da graça, a porta da esperança. Aí onde nós vamos lá para Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte. Aí vem o arrependimento, vem o reconhecimento, né? Faculdade intelectual. O arrependimento é emocional, e a faculdade da vontade, então é nos apresentado a porta da graça, a porta da esperança. Que esperança é essa? Aí é onde nós entendemos assim,
é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aí é a graça. O dom gratuito de Deus é um presente de Deus. Gratuito de Deus é a vida eterna, então nos é apresentado a graça. Quando nos é apresentada a graça, então o Espírito Santo, ele toca nas nossas faculdades, gerando a fé. Então nós analisamos, nós nos arrependemos e tomamos uma decisão. A porta da esperança, a graça está nos proposta diante de nós. Então eu vou entrar. O Senhor gera em nós uma fé que nós reconhecemos que isso ali é a porta da esperança, é a porta do escape, que só em Cristo Jesus nós podemos ter a salvação. Então a fé, ela é a chave que abre esta porta. Então a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, um presente de Deus, e o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas três faculdades: mental, intelectual, emocional e evolutiva, que é a nossa vontade. Vamos aqui mais adiante e encerrar. As três faculdades intelectuais transformadas na conversão. Ora, nós sabemos agora, uma vez entendido que fomos tocados pelo Espírito Santo nas nossas faculdades intelectual, emocional e volitiva, vontade, logo nós sabemos o que é pecado, o que devemos fazer, a ordem, o processo de santificação, que nós sabemos quando se trata da doutrina da soteriologia, nós temos ali mais ou menos uns 10 passos para toda essa conclusão. Primeiro é o amor de Deus, depois a graça, a fé, e vem outras, onde passa por santificação, regeneração, eleição. Tudo isso são os passos da doutrina da soteriologia. Mas aqui, falando dessas três faculdades, aonde nós somos regenerados, essas três faculdades, logo nós entendemos que as demais faculdades, elas estão atreladas à nossa faculdade intelectual, é o conhecer, o saber. Então no capítulo 12, versículo 1, começa Paulo dizendo: eu rogo pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santo, vivos e santo e eficaz, que é o culto racional a Deus. O segundo versículo diz: e não vos conformeis, ou seja, não entra na mesma forma, na conformidade desse mundo, não se aparelhe com esse mundo, mas transformai-vos, fala de processo, de trabalho, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da faculdade intelectual. Então logo nós entendemos aqui que as demais faculdades, a faculdade emocional e a faculdade da vontade, está atrelada aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecer. O Senhor fala muito a respeito da salvação, a respeito da adoração consciente, de todas as ações da nossa faculdade intelectual. Tudo que vamos fazer deve passar pela faculdade intelectual. As nossas emoções são essas a parte mais complexa, sabia? É a parte mais complexa, porque mesmo alguém sendo instruído, sendo orientado pela faculdade intelectual, às vezes ele não consegue dominar as emoções. Mas as emoções ainda são atreladas ao conhecimento. É por aqui que nós conhecemos como devemos fazer, como devemos agir, como devemos nos proteger, como devemos nos conduzir, como devemos nos controlar, como devemos depender do Espírito Santo para se fortalecer nessa parte que é tão sensível, é tão complexa na nossa vida, que é a parte emocional. É por isso que muitas pessoas estão por aí pegadas, agarradas, se arrastando com
toda essa situação de depressão. É a parte mais complexa da nossa vida, de uma dessas 3 faculdades, mas ela ainda está atrelada à faculdade intelectual. É aqui através do saber, através do conhecer, através do entender que nós vamos dominar essa. Já a terceira, que é a vontade, nós já entendemos que ela é um pouco mais fácil da gente lidar com ela, porque nós temos como base a palavra de Deus. Nós temos como crivo, nós temos como critério a palavra de Deus como regra de fé e conduta da nossa vida. Então nós entendemos aqui, eu peguei isso aqui até uma explicação de um professor, nós temos aqui a nossa vontade, está aqui do lado, e desse lado aqui está a nossa ação, a nossa atitude. Então, quando essa vontade ela passa, sai daqui, ela deve passar pelos critérios da palavra de Deus, porque é nossa regra de fé e prática para que nós viemos executar. Sai a vontade, passa por aqui para a execução. Se isso é bom e bateu em consonância, bateu, tem harmonia, isso tem coerência com a palavra, a nossa única regra de fé e prática, então nós damos seguimento aqui. Quando isso passa, chega aqui na palavra, a nossa única regra de fé e prática, ela não tem coerência com a palavra, então aqui mesmo a gente abate e não deixa ela passar. Sendo assim, essa faculdade, a faculdade é melhor de ser conduzida, uma delas que é atrelada à faculdade intelectual. Amados, que isso sirva para o auxílio da sua aula aí domingo, na sua igreja, na sua sala de aula. Faça muito bom proveito, mas não deixe isso somente para você, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para que todos possam compreender melhor a respeito da sua vida, da sua conversão a Deus. Conversão não é só uma mudança de direção, é muito mais do que isso, é refazer o caminho. Como refazer o caminho? A palavra é refazer, recomeçar. Por exemplo, é voltar no sentido totalmente contrário. Por exemplo, se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se adulterava, não adultera mais, né? Se prostituía, não prostitui mais, e por aí já deu para entender. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. É isso que nós desejamos no nosso coração. E até a próxima, assim querendo o nosso Deus.